Bom dia, Elaine, tudo bem? É aquela condição, né? A gente está bem, mas sempre está pensando de forma, sem demagogia, né? Na alteridade, no altruísmo, pensando no coletivo. Então, para quem vive a vida coletiva, nunca vai faltar algum tipo de agonia, né? Algum tipo de preocupação. Mas a gente está bem. O Instituto está sendo formado há pouquíssimo tempo por pessoas que estão há décadas na luta da comunicação popular. Foi uma espécie de reorganização. O que aconteceu? Praticamente, quem nos coordena, com o Perolan Camargo, ele tem, como eu, como você uma trajetória ainda mais longeva, mas 30, 35 anos de vida de rádio comunitário, popular da comunicação sindical. Uhum. E a gente pegou um período muito importante, Alan, eu e mais alguns, na coordenação da Abraço do Rio Grande do Sul. Seria a Associação Brasileira de Rádio Comunitária Estadual do Rio Grande do Sul. Esse foi um período que mais ou menos coincidia com o primeiro para o segundo governo Lula. Então a gente pegou a luta pela TV digital terrestre brasileira, SBTV-DT, contra o rádio digital dos patrões, o auge da repressão, que não foi no governo FHC, foi no governo Lula 1, ocupação da Anatel em Porto Alegre em 2004, ocupação da rádio da patronal em 2007 no interior do Rio Grande do Sul. A gente tomou uma rádio ao vivo, né, para ler o manifesto contra o rádio digital da patronal. E a ideia que era preciso ter programas estruturantes, né, não perder a capacidade da emissora comunitária de fazer o local e hiperlocal, mas era muito difícil fazer formação em radiojornalismo quando o limite da reivindicação era reclamar do prefeito, sem entender ou sem dar instrumentos de compreensão de que, por exemplo, muitas vezes as prefeituras sequer têm acesso a recursos porque não tem uma equipe técnica para recorrer via edital, né, ou para montar um projeto decente. E tem aquele familismo, tudo isso. Aí a experiência de Campinas nos deu uma luz. Campinas começou em 2007 a fazer o Jornal dos Trabalhadores, com apoio da Federação dos Urbanitários de São Paulo. Era meia hora diária, gravada, e uma hora especial também gravada. O companheiro que começou esse trabalho, Elias Ared, está com a gente até hoje. Ele é colega jornalista profissional em Campinas, multimeios, né, para variar um pouco, para fechar a renda, trabalha num monte de lugar, mas está com a gente até hoje. E a experiência de criar o JT, Jornal dos Trabalhadores, ela se reproduziu primeiro no Rio Grande e depois em Santa Catarina. Então agora a gente está na São Paulo, Rio Grande, estamos na quarta versão, que é a versão ao vivo, que é a mais fácil de fazer. Porque a gente faz o corte na hora, está no ar meia hora diária, na versão ao vivo e na redistribuição. E como tinha a experiência de uma hora especial de sábado, na primeira versão de São Paulo, aqui também tem. Então a gente está com uma revista semanal de uma hora, que aí condensa 2 entrevistas e o editorial da semana. Esse seria o nosso programa, diria eu, estruturante. Mas tem mais, né? A gente formou a partir da Abraço. Ela teve uma série de problemas, ela veio a se dividir. Foi criado o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, que não ganhou a organicidade que devia. E esse movimento era alimentado por alguns coletivos de comunicação. A gente pertence a Rádio Jornal ou Coletivo, cuja instituição, a pessoa jurídica, vai ser o ICEP. Porque a gente se deu conta que são várias lutas, né? Tipo, reforma agrária é conquistar a terra, e a política agrícola é conseguir produzir. Então, a antena tem. E o conteúdo para a antena? Então a gente começou a se dedicar também à produção de conteúdo e tentar fazer essa ponte entre a comunicação sindical e a radiodifusão comunitária. É uma iniciativa longeva, já muito grande, mas o perfil que tem agora, que tem a liberação parcial total de alguns companheiros, ela tem mais ou menos 1 ano e meio. E acho que está indo bastante bem, mas essa é a parte. Tem mais programas, eu só citei o diário, mas tem muito mais programas e a tendência é crescer um pouquinho mais. Aí são 2 histórias que se entrelaçam.
Eu, Bruno, tenho origem árabe paterna, árabe libanesa. Fui formado dentro de casa. Aliás, finais de semana, filhos de pais separados por um avô antigo, um avô panarabista, como vários. Você pensar os companheiros aqui do movimento, tem uma agrupação em Santa Catarina chamada Hassan Kanafani. O Yasser, o pai dele, todos foram formados por avós libaneses nasceristas. Eu tive recentemente em São Paulo, numa mesa promovida pela Arresala, e também éramos quatro na mesa, todos formados pelo panarabismo. Isso eu trago de casa, mas a produção comunicacional é recente. Então, eu comecei a escrever profissionalmente para o Monitor do Oriente Médio final de 19 e retomar o contato e a atividade política pela questão palestina no Brasil mais ou menos pelo mesmo período. Posso dizer que eu comecei na militância com algum grau de organicidade em 88. Comecei a me interessar por política no Diracajá ainda. Eu era criança, mas eu comecei a me interessar aí. Mas essa vinculação, diria eu, como jornalista da causa, ela tem apenas 5 anos. Na longa vida que a gente passa até conseguir um pouco também esse grau de reconhecimento, né? De você fazer jornalismo, a parte não para patronal, não, sei lá, para sobreviver, mas também para algo que você acredita. E muito recentemente, né, foi feita uma conversa com uma parcela importante da comunidade árabe e islâmica de São Paulo, que era necessário ter um programa mais formal, um programa formativo e num formato de telejornal. Aí surgiu a possibilidade, já após outubro de 2023, já após a Guerra de Gaza, ou a última guerra contra Gaza, de organizar um programa tipo telejornal no formato web TV, e que seria buscando o público brasileiro não descendente, para falar para fora da colônia, para tentar ultrapassar, se possível, né, o público progressista, né, como um todo. Assim. Então, essa tentativa, o programa tem o nome Oriente Médio em Revista, e tem uma curiosidade: quem é da região não gosta do termo Oriente Médio, que é um termo do invasor, né? A gente usa o S da área, os S da Ásia, Bilad al-Sham, Mesopotâmia, Grande Cananéia, mas ninguém entendeu nada. Então não ia adiantar botar nome de iniciado, que não ia dar o efeito correto. Então, e aí é muito legal, né? Porque juntou a capacidade de produção técnica do ICEP com alguma experiência que a gente traz na formação panarabista, mas também na relação com esse mundo islâmico brasileiro, que ele é recente. O vigor que se tem hoje no Brasil da causa palestina, a gente tem de reconhecer, é graças às comunidades Shia e Sunni, ou seja, das grandes vertentes do Islã, que no Brasil são presentes, muitos presentes em São Paulo, muito mesmo, e também em outros lugares do país, e com gente que tem larga experiência. Então, por exemplo, um colega que é co-âncora, junto com a Júlia que está aqui agora, é o André Lobão, que é um jornalista de décadas de jornalismo sindical, décadas de Criar Brasil, de oficina de rádio, oficina de TV. Ele vem da base vem como colega de imprensa do Sindipetra RJ. E a equipe técnica do ICEP, né? Os mesmos companheiros que fazem toda a produção de vários programas de rádio com vídeo simultâneo, dão o suporte, dão a técnica, dão o corte. Então, a gente pode falar, é um programa profissional, não é, mas ele tem um nível técnico que, se tivesse equipamento à altura, Jazz Studio era um programa profissional, mas com essa visão, né? Mas o importante é ele estar cumprindo, né? Que é de passar essas informações de uma região da qual a gente muito pouco conhece, né? E como é que vocês têm observado aí esse, que não é o primeiro ataque, né? Que a gente vê, o genocídio, que é um genocídio permanente, né? Que a gente vem desde 48, assim, né? Como é que o sionismo tem atuado também diante dessa articulação aí? Pois é, eu vou repetir as palavras já muitas vezes proferidas do Walid Rabah, que preside a Federação Árabe Palestina do Brasil. Talvez seja o primeiro genocídio televisionado. Então, para o século XXI,
é uma hipótese, tá? A guerra contra o povo palestino, especialmente em Gaza, está tendo um efeito via redes sociais que a guerra contra o povo vietnamita teve com a TV dos Estados Unidos. Porque é quase surreal pensar nisso. Ao invés de censurar, eles divulgavam. Então saía o nome dos soldados estadunidenses, mortos no Vietnã, praticamente ao final de cada telenoticiário durante os anos 64 e 72. Então era um obituário todo dia, para uma população que estava acostumada a nosso território é inviolável, a gente não tem mortos, etc. Obviamente que nenhum noticiário dos Estados Unidos fazia a contagem de corpos, né, do secretário de Estado McNamara, que chegou a 2 milhões de mortos vietnamitas. E é muito parecido, Elaine. O gabinete Netanyahu está fazendo aquilo que em inglês chama de body count, que é a contagem de corpos, está elevando o número de perdas para tentar quebrar a resistência do povo palestino e suas organizações político-militares. Mas se os informes que eu li estão corretos, se eu li em mídia aberta, os túneis de Gaza eles estariam com 80% de sua capacidade ainda operacional. Ou seja, tem muita resistência para fazer ainda. E ao que parece, nem Netanyahu vai recuar, nem os Estados Unidos vai fazer algum bloqueio, então... Ninguém. Não, o Estado sionista está buscando uma solução final. E aí tem um impasse. Por quê? Porque os Estados Unidos, se o Trump ganha, vai literalmente abrir a porteira do inferno, não vai ter barreira nenhuma. O Partido Democrata tem aquela hipocrisia, financia tudo, mas tenta posar de bonzinho pelo menos para a opinião pública ocidental. Mas se o plano original de Netanyahu for levado a cabo, eles não vão conseguir fazer isso militarmente, mas vão tentar, vão fazer em Gaza o que fizeram na Cisjordânia. É uma faixa estreita de terra, para quem não conhece, fica diante do Mediterrâneo, tem por volta de 120 km de extensão e de 35 de profundidade. Vão separar em 3 áreas. O exército sionista ocupa a área A e a área C. A área B seria um governo fantoche, o governo de Vichy, um governo fantoche, supostamente palestino para Israel. E aí o litoral de Gaza seria uma área de resorts de luxo. Para isso eles têm que expulsar 1 milhão de palestinos. E tem que colocar essa população no Sinai, que não vai sair. O Egito já falou que não quer saber. E precisaria de 50 bilhões de dólares para construir uma cidade, um gueto a céu aberto no deserto do Sinai, para colocar metade da população palestina. A outra parte ficaria cercada na área B, ou então o Estado sionista se propôs a comprar terras na Jordânia para assentar os seus evacuados. Evacuariam a população de Gaza, seria transferida para a Jordânia, e o reino da Jordânia, que não é muito confiável, também falou que não quer esse problema para eles. Então, o que vai ser feito? A princípio, a resistência vai seguir até Israel recuar. O que eu vejo, e sem fazer nenhum tipo de ufanismo, né, é que o chamado eixo da resistência, que é muito mal interpretado pela publicidade, a propaganda de guerra para sionista no Ocidente, e aí entra todo mundo, né, ele é um eixo, ou seja, um conjunto de alianças a partir da economia de guerra do Irã, sob sanções, sob bloqueio, que já consegue empatar ou ganhar militarmente da cabeça de ponte ocidental que é o Estado de Israel na região. Naquele ataque diplomático, eu diria, que foi um ataque simulado do Irã para reagir ao assassinato do seu comandante da guarda que estava com um adido diplomático em Damasco, a conta mais leve que eu vi foi que custou 12 bilhões de dólares a defesa do espaço aéreo do Estado de Israel. E foi uma operação conjunta do Estado sionista, da França, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Hoje, pouco a pouco, se a situação não muda, a tendência no limite, Israel utiliza mísseis nucleares. Tem 300 a princípio, mas hoje, se tudo seguir progressivamente como está, o Estado sionista fica sem porto, tem 2 portos operacionais, Haifa e Eilat fica para o Mar Vermelho, já não usa mais, o Iêmen já não deixa,
O de Haifa, se eles atacarem o Líbano, o porto vai acabar, o Hezbollah vai acabar com esse porto. E eles vão ser obrigados a negociar alguma coisa. Só que esse gabinete Netanyahu não vai negociar nada. Então, a gente está numa situação que, como falou José Artigas, né? Nada podemos esperar a não ser de nós mesmos. Então, nós quem, né? Aqueles e aquelas que estão na região em sua diáspora, apoiando a libertação da última guerra colonial moderna no planeta, que é a Guerra da Palestina.